Oi, pessoal, tudo bem? Desculpa aí, entrei e saí, conexão, muitas lives, né? A conexão começa a, a falhar um pouquinho. Mas enfim, estou muito feliz aqui pelo nosso segundo encontro, dessa série de 5 encontros que a gente vai ter toda terça-feira, às 20 horas e 58 minutos, já começando às 21 horas. E muito feliz por você estar aqui com a gente. Vânia, lá do Chile, Martine, minha querida amiga, Helenise, nossa, só gente maravilhosa aqui com a gente, para a gente começar um bate-papo muito incrível, que eu andei pensando nessa semana e nessa época de Covid-19, né, todo o que o vírus realmente trouxe de transformação mesmo nas nossas vidas, no nosso jeito de pensar. E dentro de uma das minhas formações, que foi no The Inner Game, onde eu tive a oportunidade de estar junto com o Timothy Geller, que é considerado o precursor do coach, uma pessoa ímpar, assim, de coração, de mente, de inteligência. E um dos aspectos que a gente conversou muito dentro da formação com ele foi, e que ele traz isso no livro dele, que é repensando o trabalho. E aí eu olhei um pouquinho para isso, que seria a redefinição do trabalho. E aí comecei a estudar um pouco mais sobre isso, do que a gente já vem desenvolvendo dentro das organizações, nesses 20 anos aí que a gente já atua como coach, e nesse momento agora. E pasmem, redefinição de trabalho tem tudo a ver com conceitos que nós criamos na nossa mente. Então nós criamos um conceito. E eu trouxe até aqui com o material que eu estou trazendo para a gente seguir nessa conversa bem bacana, que é qual é a definição que a gente tem de trabalho. Qual é a definição que eu tenho, qual a definição que você tem, né? Eu tenho algumas definições que a gente traz de quando a gente realmente vem lá da nossa família, da forma como a gente é criado. Que trabalho é duro, né? Que se a gente não trabalhar cumprindo uma obrigação, isso realmente a gente não vai conseguir um sucesso, e que a gente tem que trabalhar para poder pagar os boletos do final do mês. E aí eu comecei a olhar um pouquinho para essas questões. Quem é que define isso? Oi, Wanda, bem-vinda. Quem é que define trabalho, né? E aí eu queria perguntar para vocês. Eu anotei algumas coisas aqui que eu acho que permeia ainda. Eu estou mudando esse mindset nesse sentido, junto com vocês, porque na verdade esse é um bate-papo, e eu sinto muita falta. Acho que eu vou começar a fazer no Zoom para a gente poder realmente compartilhar mais informações, porque é muito rico, que é, né, uma definição de trabalho dentro do mindset que não nos leva para frente, mas das nossas crenças negativas que estão muito incorporada na nossa redefinição de trabalho. E conversando com algumas pessoas essa semana, eu fiz algumas inserções. Oi, Anderson, bem-vindo. Inserções de perguntas, e as pessoas me responderam muito prontamente no Instagram. Umas falaram que era questão de adaptação, outras que queria luz, sombra e água fresca, outras pessoas dizendo que seria uma obrigação. E eu anotei algumas coisas aqui, eu queria que vocês colocassem para mim, para a gente começar esse bate-papo mais interativo possível. Qual é a definição de trabalho para você? Das pessoas que me responderam, oi, Cris, elas cheguei em alguns pontos aqui. Fazer trabalho é como cumprir uma obrigação. Fazer o que o chefe me diz para fazer. Nossa, quando eu li isso me deu uma coceira. Eu falei, nossa, aqui é um bom ponto para a gente olhar com um olhar de coach e a gente transformar isso em coisas mais positivas, né? Poucas pessoas colocaram que trabalho é uma realização. Colocaram mais como obrigação e como dever, né? E a responsabilidade do trabalho de pagar as contas. Será que é só isso mesmo que a gente tem? Será que nesse momento agora, onde a gente está vivendo e que está tudo se transformando, o processo de pensamento sobre o trabalho continua sendo esse? Né? Aqui um pensamento mais sociológico, no sentido de como que isso impacta na minha vida, na sua, daqui para frente, né?
Será que nós estamos tão acostumados a pensar sem escolhas e a partir disso aceitamos essas definições e pior, a gente vai transferindo isso para as novas pessoas, para as novas gerações? Ou quando nós somos líderes, será que é isso que a gente exige também da nossa equipe? Bem importante pensar sobre esses aspectos, né? A minha live é assim, bastante para levar para pensar. E eu quero sempre muito que vocês me informem. Oi, Val, querida, obrigada por você estar aqui. Que vocês levem para pensar um pouquinho. Será que como líder eu também levo as minhas crenças sobre conceitos de trabalho que me foram passados por pai, mãe, escola, profissão, estudo, onde trabalho é pagar boleto no final do mês, trabalho é só entregar tarefa, trabalho é só entregar aquilo que o chefe está pedindo? Não é uma limitação de pensamento, não é uma limitação de conceito nesse sentido? Então, retomando nesse aspecto, só para a gente pensar um pouco mais, como é que eu enxergo o trabalho, né? Quando eu quis fazer essa live de vamos redefinir trabalho, eu estou chamando vocês para conversarem comigo, pode passar direct depois, enfim, a gente vai conversando mais, mas essa interatividade que eu gostaria de ter, né? O que quando a gente buscou o primeiro trabalho na vida, qual foi o primeiro pensamento? Para que é que a gente buscou? Qual foi a motivação? Foi porque, nossa, se eu não trabalhar, sou vagabundo? Nossa, meu pai tá dando duro, também tenho que dar duro? Quais foram as motivações nesse sentido, né? E aí, nesse processo de redefinir trabalho, tem um exercício bem bacana que eu desenhei aqui, e eu sempre gosto de passar alguma coisa para a gente levar dentro da nossa vida daqui para frente. A gente começa a amadurecer um pouquinho esse processo de trabalho na nossa infância, começando aí dos 5 aos 13 anos. Nossa, Maria, mas já trabalho? Sim. Oi, Márcia. Amada Márcia, que saudade de você. A Márcia foi uma parceira incrível de trabalho há muito tempo atrás. E tenho a maior honra de ter você aqui também, Márcia. Então, falando um pouquinho, desde quando a gente é pequeno, a gente faz as coisas por prazer. Quando a gente ajuda nosso pai a lavar o carro, a nossa mãe lavar uma louça, ajudar a fazer uma comida, né? Essas são memórias que a gente tem de trabalho. É isso mesmo, Martine. Minha motivação era trazer justiça para o mundo. E continua sendo, né? Vânia, para mim foi liberdade quando comecei. Que coisa bacana, Vânia. Mas a gente ainda pode mais. Oi, Adri, bem-vinda. Nesse sentido, que memórias que a gente tem quando a gente começou a trabalhar, ajudar nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, se a gente tem irmão mais velho, mais novo, dessas tarefas que a gente executava. A gente executava com prazer, porque era divertido. Não era um trabalho. Então, essas memórias de infância faz com que a coisa ficasse divertida, né? E tornando o trabalho mega prazeroso. Isso era um bom começo. A partir do momento que a gente cresceu, isso foi virando uma obrigação, começou a virar um peso aqui no nosso ombrinho, né? Ou se a gente fazia, a gente tinha uma crítica não construtiva, não destrutiva, mas não construtiva, que não estava bem feito, ou, oi Daniel, que não estava bem feito e que a gente podia fazer melhor. Então a gente foi passando por não aprovações. E a gente foi comparando, será que eu faço melhor com a minha mãe? Será que eles sabem mais do que eu? Então a gente olhava nesse sentido, sempre os pais são maiores sim que nós, mas nesse aspecto, como se eles soubessem tudo. E a gente foi criando crenças limitantes de que a gente não era bom o suficiente. Nossa, Maria, mas você chamou aqui para a gente falar, oi Carla, falar sobre novo conceito de trabalho, e você está falando sobre crenças, e como que a gente olha para tudo isso? Sim, porque esse é o conceito que a gente vem carregando para a nossa vida. E esse é o conceito que a gente traz com o nosso papel de liderança. E esse é o conceito que a gente traz quando a gente... Oi, Mari. Quando a gente começa a fazer o mesmo tratamento com os nossos filhos, com os nossos netos, com quem está ao nosso redor. Vamos pensar um pouquinho nessa análise, se a gente não está repetindo um padrão nesse aspecto.
E nesse momento agora tão ímpar que nós estamos vivendo, já que estamos mudando tanta coisa, vamos mudar também esse conceito que a gente tem de trabalho, né? Eu estou fazendo uma viagem aqui com vocês, convidando aqui nas minhas anotações. Então, de 5 a 13 anos, mais ou menos, a gente vive esse processo. Depois nós entramos na parte do trabalho e da faculdade, onde também nós temos que ter um trabalho sob pressão para que a gente entregue aquilo que o professor quer ouvir, não aquilo necessariamente que nós queremos dizer. Começa novamente a nossa liberdade de ser tolhida, né? Como a gente temos que pintar sempre a rosa com caule verde e a rosa tem que ser colorida, né? Então isso começa a tolher a nossa criatividade. Oi, Carol, filha entrando, que bom ela também ouve isso. Com certeza eu devo ter errado em alguns conceitos com a questão trabalho, porque foi isso que eu aprendi e foi isso que nossos pais nos ensinaram. E na faculdade também, quem são os professores? São pessoas que também vieram com o mesmo modelo mental de como ensinar, de como cobrar resultado, né? Então a gente começa nesse processo todo. Aí vamos para a nossa área de trabalho, né, das empresas, onde os conflitos começam a ser imensos. Porque a gente começa a perceber que aquelas pessoas que a gente acreditava que sabiam muito, às vezes eles também estavam com um processo errôneo nisso tudo. A gente precisa dar um oi para a Dani mora nos Estados Unidos, também foi minha colaboradora muito tempo atrás, hoje é uma psicóloga incrível e que logo a gente vai estar fazendo uma live, porque além de professora de yoga, ela faz um trabalho muito bacana de mindset e a gente vai estar falando sobre isso logo, Dani. Cris, minha colega aqui de Marcia Goldsmith, bem-vinda também. Então, a gente falando aqui nesse processo, pegando a minha colinha aqui, de trabalho e na faculdade, a gente começa a se sentir cansado e a gente começa a não entregar o nosso melhor. Por conta de quê, gente? Por conta dos conceitos que a gente foi trazendo, que foram colocados na nossa cabeça e que a gente nem se percebe fazendo isso, né? Então, bem bacana esse processo que a gente está vivendo, porque olhando para toda a nossa infância, olhando para o trabalho e faculdade, Paulinha linda, nesse processo todo, como é que a gente muda esse negócio, né? Uma são as nossas memórias, tá aqui, memória de trabalho. Outra, que contribuição a gente tem para definir trabalho com essas memórias que a gente tem. E qual é a avaliação atual? É nisso que eu quero chegar, porque falar do que a gente já fez, para isso que serve o passado, né? Para a gente olhar e saber que a gente, sem julgamento, errou ou acertou, mas a gente fez o nosso melhor naquele momento. Mas esse momento agora, oi Gui, lá de Belo Horizonte que a gente trabalha na Oi lá. Nesse momento, muito importante a gente olhar daqui para frente. E eu percebo que nós estamos num momento crucial nesse processo, né? Imagine que a gente, não dá para tirar um ano sabático e sair viajando, mas a gente está dentro da nossa casa e a gente consegue organizar melhor o nosso tempo para que a gente possa estudar de novo o nosso comportamento e começar a mudar essa memória de trabalho daqui para frente. O que a Márcia está dizendo, primeira infância, onde absorvemos muitas informações e orientações vindas das figuras parentais. Sem dúvida alguma, Márcia, e a gente também forma isso na cabeça dos nossos filhos. Mas não é para a gente se dar chibatada, não ficar culpado, não. A gente fez o nosso melhor, mas agora a gente pode ser infinitamente melhor, né? Podemos desenhar novamente essas memórias de trabalho. Ele pode ser uma coisa, a gente fala muito, fazer o que eu tenho vontade, essa nova geração que aí está, que é maravilhosa e que a gente aprende muito com essa adolescência e com essa prática mesmo, Márcia, que você está falando, nesse momento agora. Então eu convido todos nós que a gente aproveite esse momento de coronavírus, que a gente está um pouquinho mais em casa, se cuide, mas ao mesmo tempo vamos começar a rever como é que está sendo o nosso processo de ensinar
e de aprender. Porque quando nós viramos a chavinha e começamos a aprender, que é uma dos pilares dos ensinamentos do Timothy Gallwey, a gente começa a redefinir trabalho e a fazer essa virada de chave da memória do trabalho. Né? Eu acho que essa é a grande pegada que a gente tem agora, nesse momento crucial, começar a redesenhar tudo isso. Que forçosamente a gente já está desenhando em termos físicos, trabalhando em home office, em termos de relacionamento com o nosso gestor e com nossos liderados. Né? Eu sempre digo, cobrar tarefas de entrega é a coisa mais fácil que tem, porque isso a gente já faz, porque nós já estamos com isso na nossa cabeça. Né? Essa é a memória do trabalho. E a memória de relacionamento? E a memória de tratar o outro como humano? Que é um grande desafio e que uma das pessoas me perguntou essa semana nesse questionamento que eu fiz junto ao nosso processo. O que a Vânia diz? Hoje é o momento de reaprender e mudar nossos conceitos. Eu estou reaprendendo com as aulas online e do filho, por exemplo. Isso é verdade, a gente voltou a estudar com nossos filhos, coisa que a gente tinha deixado só para a escola. Você percebe como é que vai estar sendo a memória do seu filho, Vânia, daqui para frente nesse sentido? Que redescoberta linda, olha, isso me arrepia, porque eu sei que a gente está formando novas pessoas, novos seres humanos. E isso é apaixonante, porque eu sou apaixonada por trabalhar com pessoas. E eu vejo que nós, pais e mães, líderes, amigos, temos toda a condição de fazer diferente agora. A gente está ganhando um presente, doído, dolorido, com perdas, mas o que a gente pode fazer? O que está dentro do nosso controle? Falando nesse processo de coach, que não precisa expandir para a vida toda, a gente pode conviver com essa dor que aí está e fazer diferente daqui para frente, principalmente mudando o nosso mindset, principalmente mudando nossas memórias e construindo novas, né? Então eu convido vocês nesse processo agora, nessa reflexão breve que a gente está fazendo aqui, dizer o que é que pode ser aprendido agora, tá? Qual a oportunidade de trabalhar como uma expressão do amor de alguém e tornar isso gratificante? Dentro do trabalho até do The Inner Game, eu anotei aqui uma de avaliações atuais que a gente pode fazer para que a gente de fato comece a mudar agora é a escolha de aceitar o trabalho como uma oportunidade para fazer uma contribuição significativa, recebendo como retorno a aprendizagem, a satisfação e compensação financeira. Tudo vem junto com isso. Quando a gente muda memória de trabalho e muda a avaliação atual. Tudo sim, a gente pode ser próspero, mas a gente pode trabalhar com um significado para o trabalho. Bem isso, Dani, cooperação, as pessoas têm que se ajudar, as empresas, a comunidade. Essa é a palavra de ordem, né? Uma das minhas coaches também me falou que seria adaptação, mas é uma adaptação ao novo, uma adaptação onde a gente tem um papel crucial. Agora nós somos o ator principal desse todo o processo. E a gente não quer mais aquele passado, a gente não quer mais aquelas memórias antigas. Quando a gente faz um processo de coach, ou quando a gente participa, como a Márcia, num processo de seleção de executivos para algumas empresas. Oi, Camila. Ai, desculpa, minha luz aqui deu uma caidinha. Então eu e o Ricardo Amorim fazendo uma bagunça. A gente começa a construir um novo mundo. E eu convido vocês, vamos fazer isso, né? Começa a colocar aí. Vai lá e desenha numa folha de papel. Convido vocês. Não precisa fazer agora, mas para fazer depois, porque nossa live daqui a pouco termina, que eu gosto de fazer live de 30 minutos. Que memórias que eu tenho do trabalho? Vai lá, volta lá atrás, da primeira infância, né? Que contribuição que você percebia, o que te diziam que você dava quando você realizava uma tarefa, né? Depois traz isso para quando você for ficando adulto e quando você foi para a escola e quando você foi para a faculdade.
Traz isso para quando você foi contratado para o teu primeiro trabalho ou conforme foi a tua linha do tempo do seu desenvolvimento profissional. Que contribuição que você deu para a empresa que você passou? Que contribuição que você deu para você mesmo com as suas memórias? Só olhando que a gente consegue estar aqui no presente agora, hoje, fazendo essas reflexões maravilhosas e fazer essa transformação, né? Essa avaliação atual e essa avaliação do futuro. A Márcia diz, o outro é nosso complemento e muitos desafios de competências. Com certeza a gente está fazendo tudo isso por algo maior. E eu sempre costumo dizer, por que é que a gente consegue tá nesse momento trazendo um novo comportamento mundial? Porque todos nós temos um objetivo comum, que é sair o melhor possível desse momento e que chegue logo vacinas, porque que vários laboratórios estão junto entre si, porque que empresas estão se unindo, porque que amigos estão colaborando um com o outro, até ajudando às vezes num processo financeiro ou comprando um produto daquilo que você quer vender, quer dizer, nos apoiando no passo a passo. Por que que isso está acontecendo? É bem isso como a Dani falou, é a cooperação. É a gente mudando esse mindset. Oi, Dani, lindona. A Dani, gente, é fantástica em constelações sistêmicas. Sou sua fã, Dani. Então, gente, e a constelação sistêmica, já falando disso, né, Dani, tem um papel preponderante nesse momento onde a gente também começa a mudar as nossas memórias. Então, hoje, eu estou falando profundamente. Vamos reescrever a nossa história. Vamos fazer parte desse novo mundo que aí está. Vamos fazer com que as nossas empresas sejam mais humanas e vamos fazer com que memórias de trabalho daqui para frente com nossos colaboradores, já a partir de agora, desse momento, já sejam diferentes. É só assim que a gente consegue contribuir com eficácia, com verdade, com valor, com autenticidade nesse novo processo. Eu acredito piamente que a gente pode conseguir fazer muito bem essa questão. Um outro exercício que vocês podem fazer, desenhe um triângulo e em cada ponto desse triângulo você coloca, em qualquer base, performance, prazer e aprendizado. E aí você se dá uma nota em cada quadrante desse naquilo que você considera que é mais importante nesse momento da sua vida. Ah, Maria, se a gente fosse fazer agora aqui ao vivo, eu acho que performar é muito melhor. Eu estou pontuando 80 em performar. Sim, mas na parte do prazer e da diversão e da parte do aprendizado. Isso está 50%. É como se fosse a roda de um carro. Você acha que vai rodar? Não, esse triângulo ele tem que estar mais ou menos equilibrado. Porque se a gente performa muito e a gente não se diverte e a gente não aprende, a gente não evolui. Cada ponto desse triângulo, ele tem que estar com uma sinergia. Você já pode aplicar hoje para você e você já pode aplicar, conversar amanhã com as pessoas da sua equipe, seja conversando com elas diretamente, ou seja, conversando com elas no seu home office. Você já pode levar essa reflexão. Eu tenho certeza que isso vai ser grandioso nesse aspecto. Gente, eu sou apaixonada, eu poderia passar a noite aqui falando disso, mas eu acho que esses dois exercícios de vocês fazerem o triângulo do PAP, que é performance, prazer e aprendizado, já dá para fazer esse trabalho. E fazer o quadrinho lá. Quais são as minhas memórias? Que contribuição elas trazem para a minha nova definição de trabalho, ou que trouxeram, que pode trazer agora e que podem trazer no futuro. Tá bom? E eu fico muito feliz. Mas eu quero dar um recadinho também muito especial da semana, que eu estou muito feliz, que a gente está fazendo uma agenda com pessoas muito especiais para vir contribuir conosco. E agora, na quinta-feira, no dia 15,
às 19h55. Depois vocês vão me acompanhar, vou colocar ali na minha bio, já amanhã, o link que vai ser pelo YouTube. A gente vai estar falando com o Sérgio Sampaio, é um executivo do Grupo Boticário. Ele vem falar pra gente, deixa eu ler aqui certinho, como que ele tá como líder nesse processo tanto de desafio, como que está sendo a estratégia dele como líder, Helena, e como ele tem aplicado no dia a dia para fazer a gestão da sua equipe, né? Essa live vai ter um foco também sobre a importância dos valores pessoais na liderança. Então o Sérgio é uma pessoa assim, muito capaz, eu tenho ele assim, em alta estima, é um parceiro incrível também que a gente tem dentro do Boticário, e ele vem contar pra gente essa história, como é que ele está fazendo para liderar os inúmeros liderados que ele tem hoje, trabalhando a maioria deles em home office e muitas vezes tendo que tomar medidas difíceis, né? Então o tema da nossa live é Inspirando Líderes em Tempos Difíceis, com o Sérgio Sampaio. Então vai ser riquíssimo a conversa com ele nessa quinta-feira, e eu espero todos vocês. Vai ser através do YouTube, onde realmente vai ficar gravado e tudo mais. E depois a gente, cada 15 dias, cada semana, a gente vai estar trazendo pessoas realmente que pode contribuir, pode inspirar, né? Então essa série que a gente está fazendo tanto aqui quanto no YouTube, essa série chama Inspirando Líderes, porque é só assim que a gente vai poder fazer um novo Brasil, um novo mundo, um novo olhar e realmente deixar um legado que a gente possa se orgulhar, para que nossos filhos, nossos netos e a gente esteja onde a gente estiver, a gente realmente vai ficar eterno. Essa é a eternidade que a gente quer, pelo aquilo que a gente realmente contribui na vida das pessoas. E eu sou muito grata por ter vocês hoje aqui comigo. Muito grata, Dani, por você ter colocado o teu reloginho aí nos Estados Unidos para estar com a gente nesse momento. Nem sei que horas que é aí. E eu fico muito feliz. Paulo, que acabou de entrar agora, a minha live realmente é esse período. Na próxima live, deixa eu ver aqui qual vai ser o tema, a gente vai estar falando também, além de quinta-feira, na outra terça-feira, mas vocês vão estar sabendo aí, todo mundo me acompanha, do que a gente vai estar falando na outra terça-feira também. Mas espero vocês nessa quinta-feira, vai ser incrível, e espero que essas 2 dicas que eu dei hoje aqui realmente façam a diferença na vida de vocês. Apliquem, acreditem, sempre digo, não precisa ter fé, mas acredite no processo. Quando a gente acredita no processo, a gente consegue fazer uma transformação incrível. Fiquem com Deus, acreditem, tenham fé, isso passa e a gente sai muito melhor de tudo isso. Muito obrigada, Adega, muito obrigada, Adriana. São pessoas assim riquíssimas. Só hoje aqui, eu quero terminar, mas só hoje aqui tem 3 pessoas que já tive a honra que vieram trabalhar comigo na Neoplan e são amigas eternas. Eu acho que é isso que a gente constrói, são esses valores que a gente tem na vida. Muito obrigada, gratidão sempre.